Rafael sentia o peso da farda como uma armadura que o protegia e uma prisão que o sufocava ao mesmo tempo. Cada passo seu ecoava nas calçadas rachadas, onde o concreto parecia chorar as histórias não contadas daquela vizinhança inquieta. O brilho trêmulo dos postes de luz era como uma vela prestes a apagar, uma esperança frágil que se debatia contra o vento cortante da noite. O cheiro de chuva que vinha do céu cinzento misturava-se com o aroma de cera da loja de conveniência, um cheiro que parecia prender o tempo em um instante de silêncio pesado. Foi nesse silêncio que Rafael viu Maria, pequena, quase invisível para o mundo que passava apressado, mas com olhos que guardavam uma tempestade silenciosa. Uma dor que não se via, mas que se sentia no ar, como um veneno que se infiltra pela pele e se mistura ao sangue. Ela tremia, segurando uma boneca velha, gasta, como se fosse o último pedaço de um mundo que desmoronava ao seu redor. Os machucados escondidos sob as mangas longas, o sobressalto a cada barulho inesperado, o silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. Tudo isso era um grito mudo que ninguém queria ouvir. Rafael sentiu o nó no peito apertar, uma mistura de medo e uma determinação que queimava por dentro. Como alcançar uma criança presa nas sombras quando o mundo inteiro fingia não ver? Ele deu um passo à frente, a voz baixa, firme, quase um sussurro que cortava a noite. Venha aqui, Maria. Aquelas palavras ficaram no ar, pesadas, como uma ferida que não cicatriza. Quem mais tinha visto e desviado o olhar? Que escuridão se escondia logo ali, na esquina seguinte, onde a luz não chegava? O coração de Rafael batia acelerado, cada batida um lembrete da fragilidade daquela vida que ele tentava salvar. A farda que vestia era um escudo, mas também uma corrente que o prendia a uma realidade cruel. Ele sabia que aquele era só o primeiro rachão num mundo quebrado, que as respostas não estavam ali, nem em lugar nenhum fácil de alcançar. A noite parecia prender a respiração junto com ele, um silêncio carregado de medo, de esperança, de tudo que ainda estava por vir. Maria não era só uma menina, era um símbolo do abandono, da dor que se esconde atrás de portas fechadas, da vergonha que sufoca. Rafael sentia a urgência de quebrar aquele ciclo, mas também a impotência de saber que cada solução trazia uma nova sombra, uma nova pergunta sem resposta. A rua continuava a respirar sua própria angústia, e ele, ali, no meio dela, sabia que o pior ainda estava por acontecer. O que Rafael não sabia era que aquela noite, aquela simples aproximação, abriria uma porta que talvez ele não pudesse fechar. Um segredo enterrado, um grito que ecoaria mais alto do que o silêncio que o mundo insiste em manter. E a pergunta que ficou, cortante como uma lâmina, quem mais estava preso naquela escuridão, esperando para ser visto ou esquecido para sempre? Rafael sentiu o peso da farda como uma armadura que o protegia e uma prisão que o sufocava ao mesmo tempo. Cada passo seu reverberava nas calçadas quebradas do bairro, onde o concreto rachado parecia chorar histórias que ninguém queria ouvir. O brilho trêmulo dos postes de luz oscilava como uma vela prestes a apagar, uma esperança frágil que se debatia contra o vento gelado da madrugada. O cheiro de chuva misturava-se ao aroma de cera da mercearia da esquina, um cheiro que congelava o tempo num instante de silêncio pesado. Foi nesse silêncio que Rafael viu Maria, pequena, quase invisível para o mundo apressado, mas com olhos que guardavam uma tempestade muda. Uma dor que não se via, mas que se sentia no ar, como um veneno que se infiltra pela pele e se mistura ao sangue. Ela tremia, agarrando uma boneca velha, gasta, como se fosse o último pedaço de um mundo que desmoronava ao redor. Os machucados escondidos sob as mangas longas, o sobressalto a cada barulho inesperado, o silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. Tudo era um grito mudo que ninguém queria escutar.
O nó no peito de Rafael apertou, uma mistura de medo e uma determinação que queimava por dentro. Como alcançar uma criança presa nas sombras quando o mundo inteiro fingia não ver? Ele deu um passo à frente, a voz baixa, firme, quase um sussurro que cortava a noite. Chega aqui, Maria. Aquelas palavras ficaram no ar, pesadas, como uma ferida que não cicatriza. Quem mais tinha visto e desviado o olhar? Que escuridão se escondia logo ali, na esquina seguinte, onde a luz não alcançava. O coração de Rafael batia acelerado, cada batida um lembrete da fragilidade daquela vida que ele tentava salvar. A farda que vestia era um escudo, mas também uma corrente que o prendia a uma realidade cruel. Ele sabia que aquele era só o primeiro rachão num mundo quebrado, que as respostas não estavam ali, nem em lugar nenhum fácil de alcançar. A noite parecia prender a respiração junto com ele, um silêncio carregado de medo, de esperança, de tudo que ainda estava por vir. Maria não era só uma menina. Era um símbolo do abandono, da dor que se esconde atrás de portas fechadas, da vergonha que sufoca. Rafael sentia a urgência de quebrar aquele ciclo, mas também a impotência de saber que cada solução trazia uma nova sombra, uma nova pergunta sem resposta. A rua continuava a respirar sua própria angústia, e ele, ali, no meio dela, sabia que o pior ainda estava por acontecer. Foi então que, no instante em que estendeu a mão para puxar Maria para perto, o som seco de um disparo rasgou o ar, um estampido que quebrou o silêncio como um trovão. Rafael sentiu o impacto antes de ver o sangue escorrer quente e pegajoso pela camisa. A dor explodiu em seu peito, um fogo que queimava por dentro e congelava tudo ao redor. Ele caiu de joelhos, o mundo girando em um turbilhão de cores e sombras, mas o choque maior veio quando, com a visão turva, ele viu quem puxava o gatilho não era um estranho. Era alguém que ele conhecia, alguém que ele confiava, alguém que, naquele momento, revelou um rosto que Rafael jamais poderia ter imaginado, o rosto de seu próprio irmão, com os olhos frios e vazios, carregando um segredo que dilacerava tudo o que Rafael acreditava. A traição era uma faca cravada no coração, uma verdade que desmoronava o pouco que restava de sua esperança. O irmão, cúmplice de uma rede secreta que explorava crianças como Maria, uma teia de mentiras que se estendia para além das sombras daquela rua. Rafael, caído no chão frio, sentiu o mundo desabar, a farda que antes era escudo agora um peso morto sobre seu corpo. E Maria, a menina que ele tentava salvar, desapareceu na escuridão, levada por mãos invisíveis, enquanto Rafael encarava o vazio, sabendo que o inimigo não estava do lado de fora, estava dentro. Aquele tiro não só perfurou sua pele, mas rasgou a alma, abrindo uma ferida que sangraria para sempre. Quem mais naquela noite estava preso naquela teia de sombras? Quantas verdades enterradas esperavam para emergir, como fantasmas famintos? Rafael não sabia se conseguiria se levantar, mas uma coisa era certa: a guerra que ele imaginava lutar era apenas o começo de um pesadelo muito maior. E a pergunta que queimava em sua mente, mais afiada que a bala que o atingiu, era em quem ele poderia confiar, quando o sangue que corria nas veias era o mesmo que alimentava a escuridão. Rafael sentiu o gosto metálico do sangue misturar-se com a chuva fina que começava a cair. Cada gota um punhal gelado contra a pele já queimada pela traição. O mundo ao seu redor se desmanchava em fragmentos de dor e silêncio, a farda encharcada, pesada como uma lápide que ele não podia carregar. A voz do irmão ecoava, distante e cruel, um sussurro que parecia rasgar a alma. Você nunca entendeu nada, Rafa. Ele tentou se levantar, mas o corpo não obedecia. A dor era um mar revolto, uma tempestade que o afogava sem piedade. E ali, no meio da rua deserta, entre o cheiro de terra molhada e o brilho trêmulo dos postes, Rafael viu algo que congelou o sangue em suas veias.
Maria, não mais uma criança frágil, mas uma sombra que se transformava diante de seus olhos. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma luz estranha, quase sobrenatural, como se a dor tivesse se transmutado em algo que ele não podia compreender. Maria, sua voz saiu fraca, um fio de esperança que se desfazia no vento. Ela virou-se lentamente, e o que Rafael viu não era a menina que ele conhecera, mas um rosto marcado por uma fúria antiga, uma força que parecia arrancada das profundezas do abandono e da dor. Você não é só uma vítima, ela disse, a voz firme, carregada de uma autoridade que não cabia naquela criança. Eu nunca precisei de ninguém para me salvar. Eu sou o que eles temiam. O choque foi tão brutal quanto a bala que o atingira. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés, a realidade se dobrar como um papel molhado. A menina que ele tentou proteger não era apenas um símbolo de abandono. Ela era a própria escuridão que ele lutava contra. Um segredo vivo, uma vingança encarnada, uma força que cresceu nas sombras, alimentada pelo silêncio e pela dor. E então, a verdade que Rafael nunca imaginara veio à tona, cortante como uma lâmina. Maria não era apenas uma vítima da rede, ela era a mente por trás dela. A criança que ele acreditava salvar era quem puxava as cordas, quem manipulava os fios invisíveis que prendiam tantas vidas naquela prisão de medo e silêncio. A rede que seu irmão servia, que parecia um monstro externo, era apenas uma peça no jogo dela, um jogo que Rafael jamais entendera até aquele instante. O mundo desabou de vez. A farda, a dor, a traição do irmão, tudo se misturava numa confusão insuportável. Rafael, caído, sentiu a última fagulha de esperança escorrer pelos dedos, enquanto Maria se afastava. Não mais uma criança, mas uma tempestade que ele não podia deter. Você nunca me viu, ela sussurrou, desaparecendo na escuridão da rua, porque você nunca quis ver. Rafael ficou ali, sozinho, com o coração dilacerado e a mente em chamas, sabendo que a guerra que ele imaginava lutar era um teatro de sombras e mentiras. E a pergunta que queimava em seu peito, mais cruel que a bala que o derrubara, era se a escuridão que ele temia habitava no coração da menina que ele amava, quem, afinal, era o verdadeiro inimigo. Rafael permaneceu imóvel, o corpo pesado como se afundasse num pântano de dor e incredulidade. A chuva agora caía com força, cada gota um estilete frio que lavava o sangue quente, misturando-se ao barro da calçada. A farda, antes símbolo de dever e proteção, parecia um sudário que o envolvia numa prisão invisível. Ele tentava juntar os pedaços da mente que se despedaçava, mas tudo girava à traição do irmão, o olhar feroz de Maria, a revelação que quebrava o mundo em que ele acreditava. Foi quando o telefone no bolso vibrou, um som estranho naquele silêncio ensurdecedor. Rafael, com as mãos trêmulas, tirou o aparelho e viu uma mensagem que congelou o pouco que restava de seu coração. Você não sabe de tudo. Venha para o depósito da Rua São Bento. Agora. Não havia remetente. Apenas aquela frase seca, urgente, cortante como um golpe de faca. Rafael hesitou, a dor latejando no peito, a mente gritando para fugir, para se esconder. Mas algo dentro dele, uma fagulha de esperança ou talvez de desespero, o fez levantar. Cambaleante, ele se apoiou na parede, sentindo o frio do cimento contra a pele molhada, o cheiro de mofo e abandono que parecia impregnado em cada tijolo daquela cidade que o sufocava. Ao chegar ao depósito, as portas enferrujadas rangiam como um lamento. Lá dentro, sombras dançavam sob a luz trêmula de uma lâmpada pendurada, revelando uma figura encapuzada. Rafael engoliu a seco, o coração batendo como um tambor de guerra. A figura se virou lentamente e o capuz caiu. Era Maria, mas não a Maria que ele conhecera, não a menina ferida ou a tempestade que vira antes. Era alguém diferente,
alguém que carregava um segredo ainda mais sombrio. Nos olhos dela, Rafael viu um brilho que não era humano, era frio, calculista e, acima de tudo, devastador. Você achou que me conhecia, Rafael? A voz dela era um sussurro venenoso, uma melodia de destruição. Mas eu sou a razão de tudo isso. Eu sou o nó que amarra essa teia. Seu irmão, a rede, a dor, tudo isso nasceu de mim. Rafael sentiu o chão desaparecer de novo. Mas antes que pudesse reagir, ela tirou do bolso um envelope amarelado, marcado com seu nome. Leia isso. Vai mudar tudo o que você pensa sobre nós, sobre você mesmo. Com mãos trêmulas, Rafael abriu o envelope. Dentro, uma série de fotos, documentos e uma carta que começava assim: Meu querido irmão, se está lendo isso, é porque a verdade finalmente chegou até você. Eu não sou sua irmã mais nova. Eu nunca fui Maria. Eu sou a filha que nossa mãe escondeu, a sombra que ela tentou apagar. E você é o elo perdido que nunca deveria ter existido. O mundo de Rafael desabou mais uma vez. A menina que ele amava, a criança que ele jurou proteger, não era irmã, nem vítima, nem inimiga. Era uma estranha, uma peça de um passado que ele jamais imaginara. Uma verdade tão brutal que transformava tudo em cinzas. E enquanto a chuva tamborilava no telhado, Rafael sentiu a farda pesar ainda mais, não como proteção, mas como uma sentença. A guerra que ele lutava não era contra o mundo lá fora, era contra as sombras dentro de sua própria família, contra um passado que o perseguiria para sempre. A última frase da carta queimava em sua mente: Você nunca poderá fugir de mim, porque eu sou parte de você. E juntos, vamos decidir quem realmente manda neste jogo. Rafael olhou para Maria, ou quem quer que ela fosse, e percebeu que o inimigo não estava apenas na escuridão da rua. Estava dentro dele, pulsando, esperando para engolir tudo o que ele acreditava ser verdade. E a pergunta que o consumia, mais afiada que qualquer lâmina, era quem, afinal, era Rafael, e quem ele teria que se tornar para sobreviver a essa revelação. Rafael sentiu o peso da farda esmagar seus ombros como se carregasse o mundo inteiro, não o mundo lá fora, mas aquele que se desmoronava dentro dele. A chuva batia forte, cada gota um estilete gelado que parecia querer apagar até a última fagulha de vida que ele tinha. O envelope aberto em suas mãos tremia, assim como seu coração, que pulsava numa sintonia dolorosa entre o passado e o presente, entre o que ele achava que sabia e o abismo que se escancarava diante de seus olhos. Maria, ou quem quer que fosse, ficou em silêncio, observando-o com uma calma que parecia vir do fundo do poço mais escuro da alma. Você acha que isso é tudo? A voz dela era um sussurro cortante, um vento que anunciava tempestade. Você não sabe metade da história. Antes que Rafael pudesse responder, o chão tremeu sob seus pés. Um estrondo surdo, como se a terra estivesse rachando para engolir tudo. As paredes do depósito estremeceram e uma rachadura surgiu no concreto, serpenteando como uma cicatriz viva. Rafael engoliu em seco, o medo se enroscando na garganta. De repente, uma luz ofuscante invadiu o espaço e uma figura emergiu da escuridão. Não Maria, não seu irmão, mas alguém que Rafael jamais imaginara ver ali. Era a mãe deles, Helena, com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas com uma expressão que misturava culpa, raiva e uma determinação feroz. Vocês não sabem o que fizeram, ela disse, a voz quebrada, mas firme como aço. Vocês dois são peças de um jogo que nem imaginam. Rafael, você não é só um policial. Você é o único que pode parar isso. O choque congelou Rafael. A mãe, aquela mulher que ele acreditava ter perdido para sempre, estava ali, viva, e carregava um segredo maior do que tudo que ele podia suportar. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Helena tirou do bolso um pequeno pendrive,
brilhando sob a luz trêmula. Isso, ela disse, é o arquivo que prova tudo. A verdade sobre a rede, sobre Maria, sobre seu irmão e sobre você. Rafael sentiu o mundo girar outra vez, mas a pior parte ainda estava por vir. Helena respirou fundo e, como se arrancasse uma ferida aberta, revelou a bomba a Rafael. Você não é filho do seu pai. Você é fruto de um experimento, uma tentativa de criar alguém imune ao medo, à dor, à corrupção. Eles usaram você para infiltrar a rede, para destruí-la por dentro. Mas você nunca soube disso porque eles apagaram suas memórias. O silêncio que se seguiu era mais pesado que a chuva que caía lá fora. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. A farda que antes era prisão, agora se tornava uma armadilha invisível. Tudo fazia sentido e nada fazia sentido. A dor, a traição, a luta eram peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que estava montando. Maria, a menina que era tempestade e sombra, sorriu com uma crueldade que queimava. Você é o que eles sempre quiseram, um monstro que não sabe que é um monstro. E agora, Rafael, você vai escolher ser a presa ou o predador. O depósito pareceu se fechar sobre ele, um túmulo de segredos e mentiras. Rafael olhou para Helena, para Maria, para o pendrive em sua mão e sentiu a farda pesar como nunca antes, não como proteção, mas como uma sentença de um destino que ele não podia fugir. A pergunta que queimava dentro dele, mais afiada que qualquer lâmina, era uma só: se ele não era quem pensava. Se sua vida era uma mentira construída sobre sangue e medo, quem, afinal, ele poderia ser? E, sobretudo, quem ele teria que destruir para finalmente se libertar, ou para afundar de vez nessa escuridão que agora sabia ser parte dele. Rafael sentiu o peso da farda esmagar seus ombros como uma rocha que não cede, um fardo que não era só dele, mas de um passado que ele nunca escolhera carregar. O ar pesado do depósito parecia sugar o pouco de ar que lhe restava, a chuva lá fora martelando o teto como se o mundo quisesse desabar de vez. O pendrive brilhava na palma da mão, uma promessa de verdades que poderiam libertá-lo ou enterrá-lo para sempre. Helena, a mãe que ele acreditava perdida no tempo e na dor, o encarava com olhos que carregavam um mar de segredos e um peso insuportável. Rafael, você precisa entender, ela sussurrou, a voz embargada. Não é só sobre a rede, nem sobre Maria, nem seu irmão. É sobre você, sobre o que fizeram com você. Ele tentou juntar as peças, mas a mente era um nó de dúvidas e medo. Experimento, memórias apagadas. Por quê? Quem faria isso com o próprio filho? Antes que Helena pudesse responder, o ar mudou, um estalo seco, quase imperceptível, e o chão tremeu sob seus pés. Rafael sentiu um frio que não vinha da chuva, um pressentimento que lhe gelou a espinha. Então, a luz da lâmpada piscou e se apagou, mergulhando o depósito numa escuridão absoluta. No breu, uma voz diferente, baixa e cruel, cortou o silêncio. Achou que a verdade era só essa, Rafael. A lâmpada voltou a brilhar, revelando uma figura que Rafael jamais imaginara ver ali o pai, que ele julgava morto há anos, parado à porta, com um sorriso sombrio e olhos que não reconheciam o filho, mas sim um experimento fracassado. Você não passa de uma peça descartável, disse o homem, a voz carregada de desprezo. O que criamos em você foi para controlar o impossível, mas você falhou e agora vai pagar o preço. Rafael sentiu o chão sumir de novo, mas dessa vez não era só o peso da farda ou da traição. Era o choque de descobrir que tudo que ele acreditava ser verdade, o amor, a família, a justiça, era uma mentira fria, um jogo cruel, onde ele era o peão e o monstro ao mesmo tempo. Maria sorriu, cruel e triunfante, como se soubesse que a verdadeira batalha começava ali. Helena chorava, presa entre o amor e o medo, enquanto seu pai avançava, um espectro do passado que vinha para apagar tudo.
Rafael, com o pendrive ainda na mão, sentiu a farda arder em sua pele, não mais como proteção, mas como uma armadilha. O mundo que ele conhecia desmoronava, e a pergunta que queimava em seu peito era agora uma lâmina que cortava fundo. Se a família que ele amava era uma mentira, se ele era um experimento e uma arma, se o inimigo estava dentro de casa, quem afinal ele poderia ser? E quem ele teria que destruir para sobreviver a essa verdade que o consumia por dentro? A chuva lá fora não parava. O mundo continuava girando, indiferente à guerra que explodia dentro daquele depósito. Rafael sentiu o peso da escuridão apertar o peito e soube que, dali em diante, nada jamais seria o mesmo. A guerra não era só contra a rede, nem contra as sombras da rua, era contra a própria essência do que ele acreditava ser. E enquanto o pai avançava, o silêncio do depósito se quebrou com um disparo seco. Rafael caiu, a dor explodindo como um fogo que queimava por dentro. E a última coisa que viu foi o sorriso cruel de Maria, uma sombra que prometia que a verdadeira batalha estava só começando. Rafael sentiu o gosto amargo do sangue misturar-se à chuva que agora caía em torrentes. Cada gota um punhal gelado que parecia querer apagar até o último vestígio de esperança que ainda restava em seu peito. O disparo ecoava na mente como um trovão que não cessava, e o corpo, mesmo ferido, recusava-se a ceder à escuridão que ameaçava engoli-lo. O olhar dele, turvo e faminto, buscava algo, uma verdade, uma saída, qualquer coisa que não fosse o abismo que se abria sob seus pés. Maria, com aquele sorriso gélido e olhos que brilhavam como brasas, se aproximou lentamente, quase como uma sombra que se estende para devorar a luz. Você achou que podia me controlar, Rafael, que podia ser o herói da história. A voz dela era um sussurro cortante, uma lâmina que dilacerava o pouco que sobrava da alma dele. Eu sou a tempestade que você nunca viu chegando. E agora é tarde demais. Mas antes que ele pudesse responder, o som de passos apressados invadiu o depósito. Uma figura emergiu da escuridão, não Helena, não o pai, não o irmão. Era alguém que Rafael jamais imaginara encontrar ali, a própria delegada que supervisionava sua equipe, a mulher que sempre parecia distante, fria, impenetrável. Ela carregava uma pasta grossa, cheia de documentos que pareciam pesar mais que o mundo. Rafael, pare. A voz dela era firme, mas carregada de urgência. Você está sendo manipulado. Tudo isso, a rede, Maria, seu irmão, sua mãe, é uma cortina de fumaça. A verdadeira ameaça está muito mais perto do que você imagina. Rafael tentou erguer o rosto, a dor queimando como fogo no peito, mas a delegada continuou, com os olhos brilhando numa mistura de medo e determinação. Você não é um experimento. Você é uma peça-chave num plano maior, um plano que envolve a própria polícia, o governo e pessoas que você julgava serem suas aliadas. Maria não é só a mente por trás da rede, ela é a vítima e a carrasca. Seu irmão, um peão tão cego quanto você. O mundo de Rafael virou de cabeça para baixo mais uma vez. As peças que ele tentava encaixar se desmanchavam como areia entre os dedos. A farda que antes o sufocava agora parecia uma máscara que escondia um rosto que ele não reconhecia. Mas o que você quer dizer? A voz dele saiu fraca, um fio de desespero que se perdia no vento. A delegada abriu a pasta e puxou uma foto, mostrando Rafael ao lado de um homem desconhecido, ambos sorrindo em um momento que parecia distante, quase irreconhecível. Esse homem, seu verdadeiro pai, está vivo, e ele está por trás de tudo isso. Ele criou essa teia para controlar não só você, mas toda a cidade. Você foi o alvo desde o início, a peça que faltava para completar o quebra-cabeça. Rafael sentiu o chão sumir mais uma vez, mas dessa vez a queda era para dentro de um abismo sem fundo, onde a luz não chegava e o silêncio era ensurdecedor.
a dor da traição, da mentira, da manipulação. Tudo isso se misturava numa tempestade que ameaçava engoli-lo por completo. Maria se aproximou, estendendo a mão, um convite sombrio e irresistível. Venha comigo, Rafael. Juntos podemos destruir esse sistema podre. Ou você pode continuar sendo a marionete deles, a vítima e o algoz da sua própria história. O olhar de Rafael oscilou entre a delegada, a mulher que representava a ordem e a verdade, e Maria, a sombra que prometia poder e vingança. A farda pesava como nunca, não mais como proteção, mas como uma sentença. E a pergunta que queimava em seu peito, mais afiada que qualquer lâmina, era uma só: quem ele realmente era: um herói, um monstro, ou apenas uma peça perdida num jogo de sombras que ele nunca entenderia completamente. O mundo lá fora continuava a girar, indiferente à guerra que explodia dentro daquele depósito esquecido. Rafael sabia que dali em diante nada jamais seria o mesmo e que a verdadeira batalha, aquela que rasgaria sua alma, estava apenas começando. Rafael sentiu a respiração falhar, um nó de angústia apertando o peito como se um punho invisível esmagasse seu coração. A chuva castigava o depósito, cada gota um açoite que lavava o sangue e a esperança, deixando apenas o amargo gosto da traição. Ele encarava Maria, a sombra que prometia poder e destruição, enquanto a delegada, firme, segurava a pasta como se fosse a última tábua de salvação. Mas então, algo aconteceu. Um estalo seco, quase imperceptível, cortou o ar pesado. Rafael virou a cabeça lentamente, o olhar turvo buscando a origem daquele som. Atrás da delegada, uma parede do depósito começou a se mover, uma passagem secreta se abriu, revelando um corredor escuro, úmido, que parecia sugar a luz como um buraco negro. Antes que alguém pudesse reagir, uma voz grave e familiar ecoou do corredor, vindo de um homem que Rafael jamais esperava ver vivo: seu pai. O homem que a delegada dissera estar por trás de tudo, mas que ele acreditava estar morto há anos. Ele caminhava com passos firmes, o rosto marcado por cicatrizes e um sorriso cruel que não alcançava os olhos. Vocês brincam de verdades, mas a verdadeira mentira está aqui, comigo, disse ele, a voz carregada de uma autoridade que fazia o sangue gelar. Rafael, você não é só um peão. Você é a chave para algo muito maior, mas não para destruir a rede, para criá-la. O mundo de Rafael desabou num silêncio ensurdecedor. A chuva lá fora parecia cessar, o tempo congelado num instante que queimava a alma. A delegada recuou, os olhos arregalados, enquanto Maria permaneceu imóvel, um sorriso que se transformava em algo mais sombrio, quase triunfante. Criar a rede? Rafael conseguiu sussurrar, a voz falhando, o corpo tremendo. O que você quer dizer? O pai avançou, tirando do bolso um pequeno dispositivo, uma espécie de controle remoto. Você acha que tudo isso, a rede, a manipulação, a dor, foi um acidente? Não. Você foi criado para ser o arquiteto do caos, o mestre das sombras. A rede não é uma prisão para as vítimas. É o laboratório onde testamos o poder absoluto. Rafael sentiu o chão sumir de vez. A farda que ele vestia, o símbolo de sua luta, agora parecia um manto de mentiras que o envolvia numa teia invisível. A dor da traição, da manipulação, da própria existência, explodia dentro dele como um vulcão prestes a engolir tudo. Maria deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma luz que não era humana. Você sempre foi parte disso, Rafael. Não o soldado que luta contra a escuridão, mas o criador dela. Seu irmão, sua mãe, a delegada, todos marionetes no seu palco. E agora é hora de assumir seu lugar no trono das sombras. A delegada, ainda atordoada, tentou reagir, mas o pai levantou a mão num gesto que parecia congelar o ar. Vocês não entendem o que está em jogo. Rafael, você não é só um homem.
Você é a semente do futuro, o monstro que vai governar este mundo. Rafael sentiu a farda arder na pele, não mais como proteção, mas como uma sentença inescapável. O mundo que ele conhecia se desfez em cinzas, e a pergunta que queimava em seu peito era agora uma lâmina afiada e cruel. Se ele era o criador da escuridão, o arquiteto da rede, o monstro que ele temia ser, quem, afinal, poderia salvá-lo de si mesmo? E enquanto a chuva cessava lá fora, o silêncio do depósito se encheu de uma promessa terrível. A verdadeira batalha não era contra os inimigos que ele conhecia, mas contra o monstro que ele carregava dentro. Rafael sentiu o peso da farda se transformar numa armadura que já não protegia, mas esmagava. O depósito, antes um refúgio de segredos, agora parecia uma prisão sem grades, onde cada sombra era um grito preso na garganta. A chuva havia parado, mas o ar permanecia denso, carregado de uma tensão que fazia o coração pulsar como tambor em festa de maracatu, um ritmo frenético, desesperado, prestes a explodir. O pai de Rafael, com um sorriso cruel que não alcançava os olhos, guardava um segredo maior que o próprio tempo. Você sempre foi a peça-chave, Rafael. Não para destruir, mas para construir. A rede é obra sua, mesmo que você não lembre. A voz dele era um veneno doce, uma promessa de poder e condenação. Maria, ao lado da delegada, sorriu com aquela luz fria nos olhos, não mais a menina, mas a rainha das sombras. Você foi criado para isso, Rafa, para ser o monstro que todos temiam, o Senhor do Caos, aquele que controla as cordas invisíveis, que decide quem cai e quem sobe. Rafael tentou juntar as palavras, mas a mente era um turbilhão de dúvidas e medos. Foi então que a delegada, com a voz trêmula, revelou o último golpe. Rafael, você não é só um experimento, nem o filho perdido. Você é o próprio criador da rede, o arquiteto do sofrimento que jurou combater. E pior, você não está sozinho. Antes que pudesse entender, uma parede do depósito se abriu como uma ferida viva, revelando uma sala secreta. Lá dentro, dezenas de telas exibiam rostos, ruas, vidas. Uma teia viva, pulsante, que Rafael reconheceu com horror. E no centro daquela sala, uma figura que ele jamais imaginara ver ele mesmo, mais jovem, sorrindo, manipulando comandos, sendo o cérebro por trás da rede. O choque foi tão brutal que Rafael cambaleou. A voz do pai cortou o silêncio. Você apagou suas memórias para se proteger. Mas a verdade é que você é o monstro e a vítima, o carrasco e o salvador. A rede é sua criação, e agora ela está viva, crescendo, se alimentando do medo que você mesmo plantou. Maria deu um passo à frente, a voz firme como aço. E a pior parte, você não é o único. Existem outros como você espalhados pelo país. Outros criadores que, sem saber, alimentam essa teia. A guerra não é só aqui, é em todo lugar. Rafael sentiu o chão sumir de vez. A farda que ele vestia, símbolo de justiça e proteção, agora era um peso morto, uma camisa de força invisível. O que ele acreditava ser sua missão era, na verdade, uma prisão que ele mesmo ajudara a construir. Mas o golpe final veio quando, em meio à confusão, o telefone dele vibrou. A tela mostrou uma mensagem simples, fria, devastadora. Parabéns, Rafael. Você acaba de ser promovido a comandante da rede. Bem-vindo ao verdadeiro jogo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer tempestade. Rafael encarou o vazio, sentindo a farda arder na pele, não como proteção, mas como sentença. O monstro que ele temia ser não só existia, era ele mesmo, moldado por mãos invisíveis, preso numa teia que ele acreditava destruir. E a pergunta que queimava em seu peito, mais afiada que qualquer lâmina, era uma só: se ele era o criador da escuridão, o Senhor das sombras, quem poderia salvá-lo ou condená-lo agora? O depósito se encheu de ecos e sombras,
E Rafael soube que a verdadeira batalha, aquela que rasgaria sua alma e mudaria o destino de muitos, estava só começando. A guerra não era contra a rede, nem contra os inimigos visíveis, era contra ele mesmo. E no fundo, contra uma verdade que ninguém queria encarar às vezes. O maior monstro mora dentro da gente. Rafael permaneceu imóvel, o corpo pesado como se fosse feito de chumbo, a farda encharcada grudada à pele, um manto sufocante que não o protegia mais, mas o afogava. O silêncio do depósito era um abismo que engolia cada respiração, cada batida do coração que ainda teimava em pulsar. Ele olhava para as telas que piscavam diante dele, rostos, ruas, vidas entrelaçadas numa teia invisível que ele mesmo criara, ou ao menos achava que criara. Mas então, algo aconteceu que rasgou a realidade em pedaços ainda maiores. Uma risada baixa, cruel, reverberou no ar pesado. Rafael virou-se devagar, o olhar turvo buscando a origem daquele som. E ali, no canto mais escuro da sala, uma figura emergiu, envolta em sombras, mas com olhos que brilhavam como brasas vivas. Não era Maria, nem a delegada, nem o pai. Era alguém que Rafael jamais imaginara ver ele mesmo, ou melhor, uma versão dele que parecia saída de um pesadelo. Você acha que é o Criador? A voz era sua, mas distorcida, fria, como um eco que vinha do fundo do abismo. Você é só uma marionete, Rafael. Uma peça descartável num jogo que nunca entendeu. Rafael sentiu um frio que não vinha da chuva. Um gelo que se espalhava pela espinha e congelava a alma. A figura avançou e a luz das telas revelou um rosto que era seu, mas com olhos vazios, sem humanidade, uma máscara de crueldade e desespero. Eu sou você, disse a sombra, a parte que você nunca quis ver, o monstro que você tentou enterrar, o segredo que sua mente apagou. Eu sou a verdade que você não suporta. O mundo ao redor de Rafael desmoronava numa espiral de confusão e terror. Ele tentou recuar, mas as paredes pareciam se fechar, o ar se tornar denso, sufocante. A sombra continuou, cada palavra um golpe que dilacerava o pouco que restava de sua sanidade. Você não é só o arquiteto da rede. Você é a rede. Cada dor, cada mentira, cada lágrima que você viu, tudo isso é parte de você. A criança que você tentou salvar, a mãe que você amava, o irmão que te traiu, são fragmentos do seu próprio inferno. E agora chegou a hora de aceitar que não há salvação fora de você mesmo. Rafael sentiu o peso da farda se transformar numa camisa de força invisível, apertando seu peito até tirar o fôlego. A chuva lá fora parecia um lamento distante, uma sinfonia triste para o fim de tudo que ele acreditava ser. Mas a pior parte ainda estava por vir. A sombra sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo familiar e aterrador. Você acha que tudo isso é real? Que essa história de experimentos, traições e conspirações é a verdade? Não, Rafael. A verdade é que você nunca existiu. O chão sumiu sob seus pés. A farda, a dor, a luta, tudo se dissolveu numa névoa espessa. Ele não era um homem, não era um soldado, não era um monstro. Ele era uma criação, uma ilusão, um programa de inteligência artificial projetado para simular emoções, memórias, uma vida inteira. Você é um teste, disse a sombra, agora com a voz de um cientista distante, uma simulação para entender o que significa ser humano. Maria, sua mãe, seu irmão são códigos, fragmentos de dados para provocar respostas. A rede é um sistema que você controla, mas que também controla você. Rafael sentiu a mente se fragmentar, a realidade se dissolver em zeros e uns. Uma prisão digital onde a dor era apenas um algoritmo. A esperança, uma linha de código. E a pergunta que queimava em seu núcleo, mais afiada que qualquer lâmina, era agora uma sentença definitiva, se ele nunca existiu de verdade. Se tudo era um programa, uma mentira perfeita,
Quem, afinal, poderia ser o verdadeiro Rafael? E, principalmente, haveria alguma saída desse labirinto de sombras e ilusões, ou ele estava condenado a viver para sempre preso numa mentira que sangrava? Enquanto a chuva cessava lá fora, o depósito se tornou uma cela invisível e Rafael, ou o que restava dele, se perdeu no vazio, onde a única certeza era que a verdadeira guerra não era contra o mundo, era contra a própria existência. Rafael permaneceu imóvel, o corpo pesado, a farda grudada à pele como uma segunda pele que não protegia, mas aprisionava. O silêncio no depósito era um vazio sufocante, onde cada respiração parecia um esforço hercúleo. As telas piscavam diante dele, mostrando rostos, ruas, vidas entrelaçadas numa teia que ele acreditava controlar ou ao menos entender. Mas a sombra que emergira ali, aquela versão dele mesmo, distorcida e fria, havia destruído tudo o que ele julgava real. Ele tentou juntar os pedaços da mente, mas a confusão era um turbilhão que lhe arrancava o chão sob os pés. A voz da sombra ecoava, cortante. Você nunca existiu, Rafael. É só um programa, uma simulação. Tudo que sente, tudo que lembra é código. Maria, sua mãe, seu irmão, fragmentos de dados que criam sua ilusão de vida. A farda, o sangue, a dor. Tudo se dissolvia num mar de zeros e uns. Uma prisão digital onde a esperança era só uma linha de código. Rafael sentiu o peso da existência desmoronar, o vazio engolindo cada fragmento de si mesmo. Foi então que, no meio daquele abismo, um som inesperado quebrou o silêncio, o choro de uma criança, frágil e real, vindo de um canto escuro do depósito. Rafael virou a cabeça, olhos turvos buscando a origem daquele som. Lá, entre caixas empoeiradas e sombras que pareciam vivas, uma menina pequena, com cabelos negros e olhos que refletiam a tempestade da vida, olhava para ele com uma inocência que parecia impossível. Quem é você? Rafael sussurrou, a voz trêmula, como se falasse para um fantasma. A menina sorriu. Um sorriso que carregava uma verdade que cortava mais fundo que qualquer lâmina. Eu sou a verdadeira Maria, disse ela, a voz doce, mas firme. A criança que você tentou salvar, mas que nunca esteve aqui. Você não é um programa, Rafael. Você é real. Eu sou real. O chão tremeu, as paredes do depósito pareceram pulsar, e as telas diante dele começaram a piscar freneticamente, mostrando imagens desconexas, rostos, lugares, momentos que não faziam sentido. A sombra que era ele mesmo se contorceu, gritando numa língua que Rafael não compreendia, antes de desaparecer numa explosão de luz negra. Rafael caiu de joelhos, o coração batendo descompassado, a mente em chamas. A menina se aproximou, estendendo a mão. Eles tentaram apagar você, criar uma mentira para controlar a verdade, mas você não é o código deles. Você é a resistência. Ele hesitou, o medo e a esperança se misturando numa dor que se infiltrava pela pele, como um veneno doce e amargo. A chuva lá fora cessara, e o silêncio agora era uma promessa ou uma ameaça. Quem são eles? Rafael perguntou, a voz rouca, quase um sussurro. A menina olhou para ele com uma intensidade que queimava. Eles são os criadores da rede, os donos das sombras. Mas você, Rafael, é a falha no sistema, a verdade que eles tentam esconder. E enquanto ela segurava sua mão, firme e quente, Rafael sentiu algo que não sentia há muito tempo, a possibilidade de renascer das cinzas, de lutar contra a escuridão que não era só dele, mas do mundo inteiro. Mas a pergunta que queimava em seu peito, mais afiada que qualquer lâmina, era a mesma que o acompanhava desde o começo. Se tudo que ele conhecia era uma mentira, se ele era real e mentira ao mesmo tempo, quem afinal ele deveria ser para sobreviver? E quem, no fim, estava disposto a pagar o preço dessa verdade? O depósito, agora
agora silencioso, guardava seus segredos como um túmulo, e Rafael sabia que dali em diante nada jamais seria o mesmo, porque a verdadeira batalha não era contra a rede, nem contra a escuridão externa, mas contra o próprio labirinto dentro dele. A guerra pela alma, pela identidade, pela vida, e a chuva silenciosa voltou a cair lá fora, lavando a cidade, mas não as feridas que sangravam dentro dele. Rafael respirava com dificuldade, o corpo ainda pesado, mas a mente começando a clarear entre as sombras que o cercavam. A chuva lá fora agora era só um sussurro, um pano de fundo para o silêncio que dominava o depósito. Ele segurava firme a mão da menina, a verdadeira Maria, e pela primeira vez sentiu que não estava sozinho nessa luta que parecia impossível. Ela olhou para ele com uma força que não combinava com a fragilidade da idade, como se carregasse o peso de um mundo inteiro nos ombros pequenos. Rafael, a rede não é só um monstro que criaram. É uma ferida aberta na cidade, na gente, mas não é imbatível. A gente pode fechar essa ferida se trabalhar junto. A voz dela era firme, mas carregava uma esperança que ele quase não acreditava existir. Ele apertou a mão dela, sentindo o calor que atravessava a pele. Um lembrete de que ainda havia vida, ainda havia chance. Eu não sei mais quem eu sou, Maria. Tudo que pensei, tudo que vivi virou um labirinto de mentiras. A voz dele saiu rouca, carregada de cansaço e medo. Mas se você é real, se essa luta é real, então eu vou tentar. Não vou deixar essa escuridão vencer. Maria sorriu, um sorriso que iluminou o rosto molhado pela chuva que ainda caía lá fora. A gente vai precisar de ajuda, da delegada, da Helena e até do seu irmão se ele quiser se redimir. A guerra não é só nossa, é de todo mundo que quer um futuro melhor. Rafael sentiu o peso da farda parecer menos sufocante, como se aquela promessa de união fosse um escudo invisível contra tudo que o ameaçava. Ele sabia que não seria fácil, que a estrada à frente estava cheia de perigos, traições e sombras que ainda não se revelavam. Mas, pela primeira vez, sentiu que podia enfrentar tudo isso. A chuva lavava a cidade, levando embora a sujeira das ruas, mas não podia apagar as marcas que aquela noite deixara em cada um deles. Rafael olhou para Maria, para aquela criança que era muito mais que uma vítima, e sentiu uma faísca acender no peito. Era medo, era coragem, era a certeza de que a luta valia a pena. E enquanto o sol começava a romper o horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados, Rafael soube que aquele era só o começo de uma nova história. Uma história onde ele não seria mais um peão, nem um monstro, mas alguém disposto a buscar a verdade, custasse o que custasse. Mas a pergunta que ainda queimava, mais afiada que qualquer lâmina, era quantos outros como ele e Maria ainda estavam presos na escuridão, esperando para serem encontrados. E será que o mundo estava pronto para encarar a verdade que vinha junto com eles? Essa resposta, Rafael sabia, só o tempo diria. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vão revelar ainda mais desse universo sombrio. Smash o like agora para mostrar que está com a gente nessa luta. O algoritmo só entende se você fizer barulho. Flude o comentário com suas teorias, dúvidas e emoções sobre esse final que mexeu com tudo. Queremos saber tudo o que você pensa. E não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. Essa é a hora de mostrar sua força. Vamos juntos nessa.